também, Nazito, o que a diretoria espera com a chegada do Crespo aí, pensando nas competições esportivas? Claro, a grana está curta, né? Então esse é um ponto importante também que envolve o São Paulo. E quando a gente fala de janela de transferência, de mercado da bola, a gente sempre para nessa questão. Mas do ponto de vista esportivo, tem que, né, precisa melhorar aí no Campeonato Brasileiro e seguir avançando nas Copas. E tem, assim, algumas carências o elenco do São Paulo. Por exemplo, vai buscar jogador de lado de campo. Até se especulou o nome do Patati, Wesley Patati, mas isso não vai acontecer, que está com uma questão lá em Israel, tudo que está acontecendo lá no país, a questão dos confrontos, né? Isso poderia fazer com que ele saísse do país e viesse por empréstimo, mas o São Paulo não está tentando. Está tentando outros nomes, ou pelo menos sonda outros nomes. Posso falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, é um São Paulo que vai chegar, vai sentar com um novo treinador e vai avaliar o que é carência. Porque tinha uma análise quando estava com o Zubeldia, estava trabalhando em cima disso, só que agora muda um pouco o foco, porque é outra cabeça, outro treinador, né? E é uma situação que pode até mudar o sistema de jogo. Lembrando que com o Hernan Crespo, o São Paulo jogava com 3 zagueiros. 3 zagueiros, jogava com um volante de contenção. Aliás, o Luan deve estar assim, Exato, né? O Luan deve estar assim, né? Porque ele está fininho, está pronto para jogar, está louco para ter uma oportunidade. E ele fez só um gol na final quando o técnico era o Crespo. E o Crespo gosta muito do Luan. Então, assim, o Luan já pode esfregar as mãos porque ele deve voltar ao time. Ou deve voltar a ter oportunidades, a ser relacionado. Então, é um São Paulo que agora vem com uma nova comissão técnica, a ver também quem vai ser a comissão técnica do Crespo. E esses detalhes devem ser definidos hoje, né? São que a gente esses sabe detalhes que vai ter uma reunião ainda hoje para fechar de vez esse acordo e aí definir tanto a comissão quanto pontuais, reforços que precise, enfim. Então, análise do atual elenco. Exato. E assim, não me parece que o Alejandro Corran venha, que é o preparador físico que esteve com o Crespo na última passagem, né? Entendo E a preparação física foi questionada. Foi questionada à época, E até é engraçado, porque essa coisa de marcação individual que o Crespo fazia no São Paulo, caça, ele sempre fazia marcação individual, caça. E o Crespo fazia aquilo com o São Paulo por causa do elenco que tinha, pela característica do elenco. E o elenco que o São Paulo tem hoje é um meio-campo mais técnico, né? Não é um meio-campo tão mordedor. Não, nada mordedor. É mais técnico. A ver também como é que vai se desenvolver o sistema desse time. Como é que ele vai se encaixar o elenco e o elenco a ele também, né? E assim, óbvio que a gente faz os dois lados, né? Teve muito jogo que o São Paulo fez com o Crespo que o São Paulo também não conseguia atacar. O São Paulo tinha certa dificuldade de criação, tinha características diferentes. O armador do time era o Benítez, um jogador que se machucava muito, um jogador até um meio-campista lento, diferente do que tem hoje com o Oscar, com o Lucas, que é mais mobilidade no meio. Então, a ver como esse elenco vai se comportar fechando aí a contratação do Crespo. Muito bem, pode assinar hoje, anunciar hoje ainda, então, né? Exato. Aí ele já chega e já começa a trabalhar com tudo isso que a gente está Conhecendo o São Paulo, ou conhecendo o bastidor de São Paulo, ou as coisas acontecem de maneira rápida, demais até, ou então fica se postergando, sei lá, 2, 3 dias para fechar esses detalhes. Não acredito em algo de 2, 3 dias. No máximo amanhã cedo, acho que já está anunciando. A tendência a qualquer momento. A qualquer momento. Próximas horas. Nas próximas horas, pode pintar aqui, claro, pintando aqui no De Primeira, a gente traz para vocês, isso é óbvio. Hernanzito, a gente vai chamar o Braz agora, mas para a gente finalizar, temos outras novidades ou potenciais novidades aí no mercado da bola? Tem Biel também sendo cogitado. Aliás, você vai ter uma pergunta no chat aqui sobre ele. O Biel é um jogador que está hoje no futebol europeu. O Biel tem essa possibilidade de permanecer lá. Ainda não está batido o martelo, mas tem clubes brasileiros que estão atrás dele. O São Paulo foi um que sondou a situação do Biel, porém o São Paulo entende que não é um negócio simples, então o São Paulo só fez uma consulta e não passou disso. Então dificilmente vai abrir negociações para tentar trazer o jogador. E é um jogador que também ainda não definiu se volta ao Brasil nesse momento ou se permanece fora.
a tendência é que ele permaneça fora, pelo que eu tenho de informação. Boa. Amanhã a gente volta mais com o Mercadão, né? Nosso bloco minha do Mercadão chega mais visão, amanhã. o São Paulo coloca o brasileiro na frente de tudo. Não perde o brasileiro. Fala. Desculpa, Tiras. Por que você acha que vai ser mais fácil com o Crespo tirar o time lá de baixo? Pelo embalo na Libertadores. Mais difícil ganhar a Libertadores. vamos lá. Eu entendo. Porque a Agora, Libertadores, 15 jogos invictos da Libertadores, o conhecimento da competição, a forma como ele lidava com a competição, eu entendo. é muito difícil ser replicada. Até por um argentino como o Crespo, que tem menor vivência nesse tipo de torneio aqui. Em relação ao brasileiro, estava acontecendo o seguinte, Massini, nem ele e nem o brasileiro é como se fossem duas coisas correndo paralela. Não existia mais mobilização do clube, da torcida, pro brasileiro. Eu acho que talvez com o Crespo exista, mas aí tá. Mas você vê que você tirou o Zubeldia da história. Sim. Né? Porque a mobilização não era dele, era do clube, da torcida, do time, da organizada, que acabou, cansou, 3 derrotas seguidas. Isso eu entendo e compreendo, né? Eu só coloco aqui a dúvida se o Crespo vai fazer diferente no Campeonato Brasileiro, porque... Só na largada. Não sei se vai ser... Em tese, os problemas dele vão continuar. Claro, perfeito. Os problemas do São Paulo vão continuar com o Zubeldia, com o Crespo, comigo, com você, com o Tiras, com o Arnal, com o Vessa. Então, assim, acho que de tudo isso que você falou, tem muita coisa boa aí. E tem uma que é a mais importante, que é preciosa, que é a informação. Qual é a informação? Que o treinador chegou e falou, não consigo mais. Aí, a partir desse momento, eu que sou completamente contra a demissão de treinador, em vários aspectos, né? Não sempre, claro. Mas neste momento, aí fica claro que tinha que trocar mesmo, porque o treinador não está... conseguindo. A cara dele na coletiva, a expressão, o jeito de falar, o próprio comportamento dele durante o jogo, conversando muito com o auxiliar, sem ser aquele Zubeldia que a gente conhece. Nesse ponto aqui, ok. Mas me cabe entender, e talvez eu peço a você que está vendo a gente que entenda os motivos para que o Zubeldia tenha caminhado até o fim da linha, né? Quais são os motivos? Quais são as circunstâncias que levaram o treinador a desistir? Ponto. Essa é a primeira coisa. Esses motivos e circunstâncias que levaram o Zubeldia a desistir do São Paulo, eles vão mudar? Não vão mudar. Então, é possível que agora, com o Crespo, com o Liso, o Crespo enrolado, sabe-se lá quem vai ser o treinador, a princípio o Crespo, ele vai assumir o São Paulo, ele vai ter 10 dias de trabalho para trazer um novo São Paulo, né, para o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo fará 8 jogos por mês em metade de julho até setembro, ok? Então, no mínimo aí, 8 jogos entre julho e agosto, mas pode ser 6, né, se for eliminado, se cair algum mata-mata aí. São 14 jogos em 2 meses. Com o time de vidro, que é o time que o São Paulo tem montado para essa temporada, um time titular, que não aguenta. Basta uma trinca, o cara fica lá 2, 3 meses no departamento médico, que são os principais jogadores contratados pelo time. Lucas e Oscar, certo? São os jogadores que dão alma para esse time. O time titular do São Paulo, o meio-campo que tem Alisson, que tem Pablo Maia e Oscar, é muito bom. Não é um meio-campo qualquer. Um ataque que tem Lucas, tirando, a galera não gosta do Luciano, eu gosto. Lucas, Luciano e os meninos que estão chegando da base, né? Também é um time muito bom. Agora tem um centroavante que chegou aí e tal. Cara, é isso que... para mim, demonstra a total incompetência e incapacidade da gestão. É de você não entender ou apostar que a troca de técnico vai fazer com que a tua realidade mude. E não vai mudar. Salve, salve, rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia.
Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Puxar e espelhar aí, tem uma matéria minha e do Plihal no espn.com.br, nós listamos lá alguns bastidores da queda do Zubeldia, da saída do Zubeldia. Ele colocou o cargo à disposição na quinta, após aquela derrota acachapante para o Vasco, a diretoria disse não, vai descansar, pensa bem que nós queremos que você fique. Nós acreditamos ainda, pelo fato principalmente, Edu e companheiros, do grupo gostar muito e também pela questão financeira, o São Paulo não queria pagar 3 milhões de multa, enfim, queremos que você volte, treine o time, receba aí os jogadores do DM, receba quem sabe mais 1 ou 2 reforços, temos certeza que você vai conseguir dar padrão a esse time. Mas aí o Zubeldia, ao chegar na Argentina, durante o final de semana, conversou com familiares, com o pessoal da comissão técnica e acabou após 83 jogos oficiais, 2 amistosos, 85 no total, 55% de aproveitamento, deixando o São Paulo sem nenhum título. Bem nas Copas, mas muito mal no Campeonato Brasileiro. E olha, Edu, já tem substituto, que é questão de horas para fechar, pode ser anunciado ainda hoje. Hernan Crespo, que não saía com uma linha, mas que teve uma passagem aqui no São Paulo bem interessante, com 2 destaques. Primeiro, conseguiu um título após 11 anos, São Paulo ganhou aquela Copa Sul-Americana, depois ficou 11 anos sem ganhar nada, ganhou o Paulista com o Crespo. Segundo, o Crespo conhece o apoio da torcida da internet, porque durante a sua passagem de 57 jogos, ele nunca jogou com público, porque foi bem a época da pandemia. E é ele que deve vir, viu, Edu? Estou à disposição de vocês aqui. Não, e muito legal, Edu, você trazer esse ambiente, porque realmente muitos treinadores pegaram um time gigantesco para treinar e sem o torcedor estar ali próximo. E agora a questão do Zubeldia, o Edu, só para te liberar também, para trazer mais desse ambiente, o Casares falava muito que tá fechado, vamos seguir e tal. Será que pesou o fato? E aí na redação a gente ficou tentando adivinhar. Pô, como é que foi? Porque ele pediu para sair, agora você traz a informação que ele já tinha pedido e agora pediram para ele pensar e tal. Mas o fato dos caras olharem e pensarem, pô, tem 30 dias aí, né? Vamos mudar agora, senão o cara vai ficar, no primeiro tropeço na volta, ele sai. Talvez isso tenha pesado, Edu? Então, Edu, eu quando acabou o jogo contra o Vasco, né, 3-0, 3-1, né, o São Paulo ainda descontou no finalzinho, eu desci até antes do gol do São Paulo, eu já estava sentindo ali um clima, né, no vestiário. O repórter tem muito disso, você foi um grande repórter, você sabe disso, né? Ali no vestiário a gente já, na zona mista, começa a sentir. Pô, se tem uma hora para trocar, é agora, porque vai ter férias até 26 e depois 3 semanas quase de preparação para pegar o Flamengo no dia 13 de julho, no retorno ao Campeonato Brasileiro. Mas, Edu, o que aconteceu? Já na madrugada da sexta, eu praticamente era o último ali, estava terminando o meu VT, meus boletins para sexta-feira, estava até de folga no final de semana, sexta, sábado e domingo, a minha folga, ó, foi pro espaço. Aí, Edu, o que aconteceu? Passou um dirigente do futebol ali na zona mista e eu parei ele, né, para conversar com ele e tal, e ele me garantiu, não vamos mexer. E aí eu fui depois pesquisando alguns fatores, né, muito porque o mercado também não oferecia muita coisa, pagar os 3 milhões de multa é complicado, só lembrando, o Crespo chega, São Paulo ficou devendo 2 milhões e 700, o Crespo foi à FIFA, ganhou na FIFA em 22, e o São Paulo ainda está devendo uma parte e vai diluir no salário dele se fechar a contratação dele. Então teria uma dívida de 3 milhões com o Zubeldia. O grupo, Edu, acho que isso está aí o Fábio Luciano, vai poder comentar isso. O grupo gostava muito do Zubeldia. Os resultados não estavam vindo, mas o grupo gostava. Então isso pesava também na conta dos dirigentes, né? Por isso que falaram para ele, ó, vai pra Argentina, pensa bem, você vai descansar lá uma semana, vai comer um churrasco bom, vai ficar com a família, você vai voltar renovado e o grupo vai receber aí Oscar, Lucas Moura, Marcos Antônio, Ferreirinha, todos voltam do DM, mais 1 ou 2 contratações, já chegou o Dineno, então você vai ter um grupo aí com 6, 7 caras novas para trabalhar nessa intertemporada, Edu. Só que aí o Zubeldia
Claro, o cara acompanha a torcida vaiou o time desde a metade do primeiro tempo até o final do jogo. Na rede social estava muito pesado. O Zubeldia deve ter conversado com familiares e com outras pessoas ali da sua confiança. E no domingo ele foi irredutível. Falou, quero entregar o cargo, o que alivia o São Paulo. Não vai ter que pagar os 3 milhões. Talvez pague alguma coisa, isso não está definido, mas não vai ter que pagar os 3 milhões. E já possibilitou o São Paulo que aproveitasse já no final de semana e fizesse contatos com o Crespo para tentar anunciá-lo ainda hoje até o final da noite. Edu. Valeu, Edu. E certamente pesou também o fato de aqui no F-Show ele ter um algoz, alguém que não dava descanso a ele, que era o Rodrigo Bueno. Ele tem que sair. Até a cartomante que veio sexta-feira falar do Mundial, aliás, vamos ele dar um perguntou crédito pra aqui. ela. Quem demitiu o senhor Zubeldia foi Grace. Grace Dorta. A Grace Dorta veio aqui na sexta-feira e aí perguntamos pra ela, o tirou São a carta. Paulo vai continuar com o Zubeldia? Ele continua na Libertadores? Ela tirou a carta do chicote. Vai não. Ela Ele fez não a vai carta e não. saiu, carta do chicote. Não dá, vai cair, vai sair. Então, mais um acerto. Olha o chicote. A Grace, que acertou a volta do Neymar para o Santos, ela acertou já na sexta-feira a saída do Zubeldia. Muito Parabéns, bem, a então, Grace. mais uma demissão no futebol, é desta vez uma demissão. Beto Carreiro. Um abraço, Edu. Olha o chicote aí, Edu. E só falando de cartas, ô Edu, além das cartas da cartomante, tem as cartas do Bueno, né? Que é... Ponto a favor do Zubeldia, né? Quem entendeu o momento foi o Zubeldia, não foi a direção de São Paulo. Você acha que poderia postergar um pouco mais? Não, se o Zubeldia chega assim, ó, eu vou pensar, não sei o que lá, eu vou Tirar férias. vou na tirar volta eu férias e vou resolvo. pensar. Ele ferra o São Paulo. Assim. A não ser que ele também já tenha alguma coisa com alguém, ele também precisa chegar antes. Cara, não, talvez. ele foi campeão na LDU, ficou 6 meses sem trabalhar. Aí que tá, a gente tá colocando, aí que tá. Esse é um cara diferente. O Zubeldia tem um caráter que o São Paulo não tem hoje. Como clube. Ele poderia ser muito útil ao São Paulo se o São Paulo tivesse útil mesmo, porque acho que ele entendeu, ele deu muito mais ao São Paulo que o São Paulo deu para ele. E ele nunca foi, ele nunca sabotou o São Paulo, pelo contrário. Então, assim, nessa atitude eu não consigo tirar mais. Tô saindo agora para a pausa, colocar o cargo à disposição, é outro ato digno dele. Não vou atrapalhar você. Não é assim, a direção chegou assim depois do jogo com o Vasco, vamos correr agora, porque vamos trocar o técnico agora, porque nós precisamos voltar, não podemos esperar. Partiu dele. Então, e de novo, além do medão, vai bater, quando tiver jogo da Libertadores, quando for faltar a comemoração atrás do gol e tal, vai bater uma saudadezinha. Mas a vítima de linchamento e perseguição, a gente acompanhou todo o processo. De novo, não foi iniciativa do São Paulo, partiu dele. De novo, o Zubeldia tem um caráter que o clube não tem hoje. Lamentavelmente não tem. O São Paulo é um clube sem caráter hoje, certo? E o técnico era um cara que tinha caráter. E a torcida do São Paulo, que tem levado o time nas costas, talvez agora com essa atitude, ela, de novo, ela consiga, como eu estava dizendo, remar para o mesmo lado. É a única possibilidade do time permanecer na primeira divisão. Outra, não há. Acho que essa é a boa notícia dessa história. Tentar unir de volta a torcida do São Paulo. Acho que agora, indiscutivelmente, ninguém vai lá ficar gritando pelo Zubeldia quando o Crespo estiver dirigindo o time, né? Isso não vai acontecer. Embora, eu vou repetir, quando o Crespo caiu, a situação era muito parecida. Tinha uma divisão. É que as redes sociais eram menos raivosas como elas são hoje. Estamos falando de 4 anos atrás. Mas a situação de divisão na torcida era muito parecida. Tinha parte que queria que o Crespo ficasse, porque ele achava injustiça ele sair, e tinha parte que falava, não dá mais, o cara é ruim, o cara vai rebaixar o time. Era exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Agora, não tem perspectiva de contratar jogador, a não ser que rasguem esse papel, esse fidique de uma vez, né? O time é esse aí, com a possibilidade de voltar os outros caras aí, o Lucas, o Oscar, essa turma aí. Só o que pode acontecer, alguns detalhes sempre acontece com a troca de treinador, com aquele treinador o fulano não tinha tanta chance, com o novo treinador... Mas que fulano? Essa que é a então, questão. por exemplo,
Por exemplo... Qual fulano, né? Por exemplo, assim, se for o Crespo confirmado nessa segunda-feira, o Luan era um dos jogadores mais importantes da era Crespo. O que aconteceu? Claro, o que aconteceu? O Luan é o cara do gol do título contra o Palmeiras. Claro, assim como o Crespo saiu há 4 anos, o Luan parou de jogar há 4 anos. Teve de tudo. Mas estou dizendo, alguns jogadores que eram muito importantes... Igor Vinícius era importante, tá de saída, era importante com o Crespo. Então, nessas loucuras, ele não capaz de ter umas reviravoltas. O cara chega, não, eu quero o Igor Vinícius. Então, mas o Igor Vinícius vai passar a ser o Carlos Alberto? Não, nem o Luan vai voltar a ser o jogador que era há 4 anos. É isso, a limitação é isso, é só esse tipo de detalhe. Mas só... essas coisas acontecem, um treinador tem as preferências dele. Não, acontece, claro. E ele pode falar, esse Ferreirão, eu nem gosto dele, eu odeio um jogador que corta a... Ele pode chegar, é o direito que ele tem. Não pode, no São Paulo não pode. Não, mas ele se pode ele ter fizer essa isso, vai impressão. jogar ele. Entendeu? E jogava muito, hein? Pô. Pelo amor Crespão, de Deus, cê é louco. massa. Que centroavante, velho. Mas, quer completar? Não, é só isso. Eu acho que a margem de manobra do novo treinador... Não, porque uma coisa é você pegar um elenco com 35 profissionais, não moleques, né? E ver lá 2, 3 que estavam lá encostados. O cara vai dar um up, sim, vai dar uma crescida. Os caras vão trabalhar mais, vão se esforçar mais, né? Mas isso pra mim só... E imagino que voo de galinha, né? Os ausentes, né? Vamos lembrar que o Zubeldia foi demitido pelo Brasileirão. Demitido não. Pediu demissão pelo Brasileirão e acabou sendo consumada essa situação. O Lucas e o Oscar não jogaram o Campeonato Brasileiro. Sim. Então que eles também, recuperados de lesão, assumam um protagonismo que eles não tiveram até o momento. Tem jogador que vai... melhorar com a troca. Você tem razão, mas pode ter certeza. Tem um outro que gostava tanto do cara, que se enquadrava tanto no que o cara pedia, que pode cair. O Angileri, o Ramon foi embora, a alma do Angileri no Corinthians foi embora junto. Ficou o corpo dele lá. Porque são argentinos, porque o cara que pediu ele, não sei. Mas parece que tá o corpo dele e a alma não. Acho que alguns jogadores de São Paulo podem começar, os meninos que tiveram chance primeiro com ele. A gente vai focar já. Mas só um ponto ainda sobre o São Paulo que eu queria ouvir de vocês. Porque a Helena aqui fala, o elenco que o Crespo teve para trabalhar é muito pior do que o elenco atual. Posso responder? Todos podem. Eu não lembro direito assim. Eu lembro bem, Todos podem responder. Eu lembro bem. Ele talvez fosse pior, mas ele era saudável. E o futebol isso conta muito. Tecnicamente, é isso? Isso conta muito. São Paulo tinha 2 jogadores que, aliás, foram as ausências no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, que eram Daniel Alves, Jesus Cristo e Benítez. Se machucaram no primeiro tempo no jogo do Allianz, na final. Isso. E no final, no segundo jogo do Morumbi, o meio de campo do São Paulo foi Luan, Lisiero, Igor Gomes e Sara, 4 jogadores da base. Aquele time do Crespo, ele talvez fosse pior tecnicamente. Porém, ele só tinha jogador 26, 25, 23. Como é que é o elenco do São Paulo agora? Sim. 30, 32, 33, 34. O time da final, esse é o aspecto. Do 2-0, tá? Jogou no 3-5-2. Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Gabriel, Lisieri, Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. Gabriel Sara. Gabriel Sara, tá. Gabriel Sara. Igor Gomes e Pablo. Me parece esse time de hoje até melhor. O Palmeiras perdeu desse time aí. Perdeu. Vamos mandar o Abel. Palmeiras. Fora, Abel. Jogou no 3-5-2 também. Ele Everton, o Palmeiras. Luan, Gustavo Gomes e Renan, que eu não lembro. O Renan, aquele que foi emprestado ao Bragantino e atropelou um pessoal e matou na estrada. Mike, Felipe Melo, Veiga, Danilo e Vitor Luiz, Luiz Adriano e Rony. Vitor Luiz aí. Depois ainda, daí o Crespo teve algumas mudanças, né? A contratação da era Crespo foi o Rigoni, que aliás foi com ele, parecia o Garrincha com o Crespo. Depois que o Crespo saiu, ele não jogou mais. Mas foi ele, né? No Campeonato Brasileiro. O Crespo disputou também a Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras, ganhou, né? No segundo jogo. Disputou a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fortaleza do Vojvoda já? Acho que era do Vojvoda já. Já, né? E aí, no Campeonato Brasileiro, ele estava patinando e acabou sendo
demitido porque o Rogério Ceni estava na praça para a volta do Rogério Ceni. Muito bem, então tá aí. O São Paulo está trocando de treinador. Sai o Zubeldia, já saiu.